Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Ele não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. É a conclusão da primeira leitura, que descreve para nós a vocação bonita de Samuel. Ele crescia, o Senhor estava com ele. Ele não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. É a fidelidade, é a perseverança para a qual todos nós somos chamados. A partir da vocação, da resposta ao chamado que Deus nos faz, nós devemos ser perseverantes. A descrição clássica da vocação de Samuel deve nos ajudar a pensar na prontidão como aquele menino atendeu o chamado de Deus na sua vida. Ele estava no templo, residindo em companhia do sacerdote Eli. À noite ele escuta seu nome sendo chamado 2 vezes. Samuel, Samuel. Ele se levanta imediatamente, vai correndo aonde está o sacerdote Eli. O Senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Pode voltar, deitar e dormir. Quando a gente é acordado no meio da noite, ainda mais de uma maneira assim, surpreendente, inicialmente a gente fica um pouco grogue, um pouco sem saber o que está acontecendo. Mas Samuel foi com toda a prontidão ao encontro do sacerdote ali. 3 vezes se repetiu a cena. 3 vezes, prontamente ele se levantou. Foi à presença do sacerdote. Tu me chamaste? Não. Pode voltar, deitar, dormir. O sacerdote ali, quando chegou a 3ª vez daquele chamado, ele ficou pensando assim: deve ser o Senhor, deve ser Deus que está chamando Samuel. Então ele orientou Samuel: você vai voltar, vai deitar-se, vai dormir. Se por acaso, de novo, chamar o seu nome, você vai dizer: eu estou aqui, pronto para servir. É assim que ele consolidou a sua resposta ao chamado de Deus. No Evangelho nós vamos encontrar também essa prontidão. A prontidão do Evangelho aconteceu por parte de João, o evangelista, e de André. Eles foram prontos para seguir Jesus. O episódio aconteceu no dia seguinte ao batismo de Jesus, às margens do Rio Jordão. João Batista anunciou tão bem a vinda do Messias que o povo começou a dizer assim: será que não é ele mesmo o Messias? Mas ele disse: não sou eu. Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias do Messias. Mas ele anunciou de maneira tão completa, tão fidedigna, que quando Jesus vai passando, ele aponta para Jesus e diz para aqueles 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus. A essência da vida e da missão de Jesus é esta. Ele é o Cordeiro de Deus. Outras narrativas bíblicas a respeito desta apresentação de João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que Jesus veio, para tirar o pecado do mundo. Nós podemos, e de fato, ficamos encantados com as atitudes de Jesus, com os seus ensinamentos, os sinais, os milagres que ele realizou. Mas se nós pararmos aí, nós ficamos no meio do caminho. O mais importante na nossa postura
diante de Jesus é identificar Jesus como nosso Salvador. Ele veio para isso, senão a missão dele não se realiza em nosso favor se a gente não aderir, não aceitar e não entender que ele tem poder e misericórdia para nos fazer criaturas novas através da redenção que ele veio realizar. Assim que João Batista apontou o dedo dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aqueles 2 discípulos de João começaram logo a seguir Jesus. Caladinhos foram seguindo Jesus, com toda a confiança. Jesus olhou para trás e falou assim: o que procurais? É uma pergunta existencial esta. Jesus está perguntando para mim e para você também. O que nós estamos procurando com a nossa vida? Alguém pode dizer assim: eu estou procurando me estabelecer no emprego mais seguro, eu estou procurando me realizar profissionalmente, eu estou procurando estabelecer a paz na minha família, alcançar a bênção da saúde na minha casa. Em tantos aspectos do que nós procuramos, mas nós não podemos parar aí. Nós temos que procurar em Jesus o sentido da nossa vida. Tanto é que a conversa prossegue. Depois que Jesus pergunta: o que procurais? Eles dizem assim: Rabi, mestre, onde moras? É uma confiança, é uma familiaridade. Quando a gente começa a conversar com uma pessoa e que a gente vê que é uma pessoa que está inspirando confiança, demonstrando amizade, uma pessoa a quem a gente quer dedicar o nosso respeito, a nossa consideração, uma das primeiras perguntas que a gente faz é essa: você é daqui? Onde é que você mora? É uma pergunta de familiaridade, de acolhida, de aproximação. Mestre, onde moras? Jesus não pegou o papel, que nem tinha na época, e escreveu o endereço, não. Ele disse assim: vinde e vede. Ele falou: eu moro lá em Cafarnaum e tal, não. Vinde e vede. Ele nos chama para a compartilha, a convivência, para que nós façamos parte da sua vida, da sua casa, do seu ser, dos benefícios que ele veio nos trazer como nosso Deus Redentor. Vinde e vede. E eles foram e passaram aquele dia com Jesus, ficaram até no outro dia. E João ainda escreveu assim, porque é João que escreveu o Evangelho, era ele um dos 2. Um era André, o outro era João. 60 anos depois João escreveu, era por volta de 4 horas da tarde. Os acontecimentos importantes na vida da gente, a gente guarda a data, o horário, não é? Então, a importância que João deu àquele encontro com Jesus. Era por volta de 4 horas da tarde. 60 anos depois, o evangelista narrando a sua autobiografia, da sua vivência, do chamado de Deus em sua vida, através da pessoa de Jesus. E o outro que estava com João é André. André viveu aquela experiência de uma maneira muito feliz e contente, que ele logo procurou o seu irmão Simão. Quando acontece uma coisa muito boa na vida da gente, é claro, a gente vai ligar para alguém da nossa casa que mora em outra cidade, para alguém da nossa amizade. A gente se interessa de compartilhar as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida. André se interessou logo de procurar seu irmão Simão e disse: encontramos o Messias, o Cristo.
e puxou Simão e levou Simão até a presença de Jesus. Jesus olhou para Simão. Olhar significa que ele não apenas viu, mas ele contemplou a essência da vida de Simão e disse: tu és Cefas, pedra, Pedro. Outras descrições na palavra de Deus diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as lições da palavra de Deus, neste segundo domingo do tempo comum, fiquem grudadas dentro de nós. Prontidão para atender o chamado de Deus. Missionariedade. Não prender para nós apenas as alegrias da nossa fé, mas partilhar com as pessoas. Senão a gente faz assim: vamos ao shopping, vamos à cidade tal com todo entusiasmo, vamos à igreja sem entusiasmo, vamos fazer uma oração sem entusiasmo, não. Nós precisamos colocar essa pitada de entusiasmo, de elan, como fez André, para ir rapidinho ao encontro do seu irmão Simão, sobre quem Jesus constituiu o primado dos apóstolos. Vamos continuar celebrando, buscando no altar da Eucaristia a força de que nós precisamos para dizer sempre sim, para que a gente cresça como Samuel, e que o Senhor esteja conosco, e que a gente não deixe cair por terra nenhuma das palavras do Senhor. Creio em Deus Pai,